Boa noite, pessoal. Me desculpe a iluminação, está à noite. Como eu falei no vídeo anterior, eu tenho 2 filhos, preciso colocar os dois para dormir para poder fazer vídeo para o canal. E antes de começar, peço que vocês se inscrevam, ative o sininho, dê muito like, ajude o canal, pessoal. E eu quero falar hoje sobre um assunto que acredito que muitas pessoas já devem ter passado e muitas estão passando por esse momento difícil que é a depressão. E eu quero falar um pouquinho o que aconteceu comigo. Quando eu tinha 18 anos, eu conheci o meu atual marido, esposo. E eu conheci ele através do irmão dele. Quando eu conheci ele, era só amizade, não teve interesse. E ao passar do tempo, fui vendo que ele era uma pessoa legal, mas não tive interesse nenhum. Não tive nenhuma atração física por ele. E quando ele foi na minha casa, eu convidei ele para uma festividade que ia ter do meu aniversário. No sítio, que é na casa da minha mãe, que minha família é do sítio. E quando eu convidei ele, ainda faltava 3 meses para o meu aniversário. Quando foi no dia do meu aniversário, todos os convidados que eu lembrava que tinha chamado já tinham chegado. Quando ele chegou, eu não lembrava mais quem era ele, porque eu tenho uma mente um pouco esquecida. E eu não lembrava mais quem era ele. E quando ele se apresentou, eu aparentemente fiquei muito assustada, eu não estava lembrando dele. Aí ele falou o nome dele e ali eu fui deixando ele à vontade, mas não lembrava dele. Aí depois ele conversando, ele chegou até mim e disse assim: eu vim aqui para te pedir namoro. Aí eu falei, fiquei, meu Deus, eu não lembro nem do homem, como veio aqui me pedir namoro. Aí ele foi me falando, né, qual era o dia que eu tinha chamado ele pra ir pro meu aniversário. E ali eu lembrei, certo? Só que naquele momento eu pensei que aquele pedido de namoro era pra me usar, entendeu? E ali eu não aceitei. Não aceitei. E ali ele foi me falando coisas bonitas, foi dialogando ali comigo, a gente conversando, sem contato. Até que chegou o momento que a gente, vamos dizer, antigamente a gente devia ficar, né? A gente chegou o momento que a gente ficou. O meu ficou com o meu esposo não foi os ficou de hoje em dia, né? Que tem, conhece hoje, já vai ter relação sexual, não. Eu ali comecei a conhecer ele, entendeu? Durante 3 meses foi conhecimento, não teve contato de relação sexual, entendeu? E ele sendo pai de 2 filhas, claro que ele sentia desejo, mas eu não queria, porque eu estava conhecendo ele. Eu nunca tinha conhecido a família dele, e eu acho isso essencial, conhecer a família de quem você está querendo se envolver, conhecer com quem ele anda, conhecer um pouco do passado dele, investigar tudo. E durante esses 3 meses eu fui conhecendo a família, vendo o que as pessoas falavam a respeito dele, e me passaram uma impressão péssima dele, péssima. Mas ali eu não estava querendo nada pro futuro, era coisa passageira. Mas chegou um momento que a gente foi morar junto, aí foi quando eu engravidei da minha filha. 10 meses depois de casada, eu engravidei da minha filha. Quando eu engravidei da minha filha, foi no tempo político. E meu esposo, ele trabalhava no meio político. Então, assim, ele saía muito de casa, ia muito na cabeça dos outros, ele não me ouvia. Ele saía de manhãzinha, 5 horas, chegava de 2 horas da madrugada, entendeu? E nunca me ouvia. Chegou um momento que pessoas me falaram que viam ele em lugares, com pessoas, e eu cheguei a um momento que eu acreditei, certo? Acreditei porque não via motivo daquelas pessoas estar mentindo.
acreditei e me separei do meu esposo. Foi aí que começou o meu sofrimento maior, né? Eu fui trabalhar no salão antigo que eu já trabalhava, grávida, de 3 meses. E eu fui, durante esse tempo que eu fui trabalhando, eu fui ouvindo muitas coisas. Tipo, olha, teu ex-esposo tá querendo casar com outra pessoa, tá construindo uma nova família, tá construindo casas para morar com pessoas. E aquilo doía muito em mim, muito. No meu trabalho, eu sorria, mas quando eu estava em casa, eu só chorava. Só chorava. E parece que é um poço. Parece que você está ali dentro de um poço escuro. Você liga a televisão, você não consegue prestar atenção em nada que está passando na televisão. Você não consegue prestar atenção em algo que você vê no celular. Você pode ter as melhores companhias, você não vai querer aquelas companhias do seu lado. Então foi muito difícil. Você não consegue sair lá fora e ficar lá por muito tempo. Você vai e volta. Você é uma exclusão da sociedade. Você se exclui totalmente. E ao passar dos dias, a minha irmã trabalhava também comigo. Ela me chamava para ir para casa dela, me chamava para sair com ela e o esposo dela, e eu não ia de jeito nenhum. Até chegar o momento dos meus 4 meses por aí foi o tempo que eu comecei a fazer meus exames, porque eu vim descobrir que estava grávida com 3 meses. Como eu sou magrinha, a barriga demorou para aparecer. Quando eu comecei a fazer meus exames, aí foi quando aconteceu o interesse do meu esposo estar ligando. E ele ligava para saber como é que eu estava, se eu estava bem, se eu estava precisando de alguma coisa. E ali a gente começou como se fosse uma amizade, entendeu? Eu não levava nada para assunto de casamento, de reconciliação, não. Mas toda vez que ele desligava o telefone, pra mim era como se o mundo tivesse acabado, entendeu? Quando eu tava falando com ele era ótimo. As pessoas ao meu redor diziam: esquece, deixa isso pra lá, vai viver tua vida. Mas pra mim era o que eu queria naquele momento. Aí chegou o momento em que eu pensei em tirar minha vida. Eu acho que eu nunca contei isso nem pra minha família. Eu não lembro se eu contei. Mas chegou um momento que eu quis tirar minha vida e foi 3 vezes tentei tirar minha vida. Só que quando você tem Deus na sua vida é diferente. Eu ouço muito as pessoas dizer que depressão não é falta de Deus. E não é. Não é falta de Deus. Depressão é você esquecer que você tem Deus. Entendeu? Porque comigo foi assim. Quando eu tentei tirar a minha vida as 3 vezes, eu esquecia que eu tinha um Deus tão grande que podia fazer todas as coisas. Bastava eu orar. E qualquer problema que estiver passando na sua vida, basta você orar. É através da sua oração que Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai curar, Deus vai trazer alguém que você queira, ou Deus vai afastar alguém que não quer o teu bem, entendeu? Basta você orar. E eu, durante essas 3 vezes que eu tentei tirar a minha vida, eu esquecia totalmente que eu tinha Deus. E eu era afastada do Evangelho. Mas chegou um certo momento que, quando eu fui tentar tirar a minha vida, nesse dia eu tinha ido comprar umas roupinhas para minha filha. Eu já sabia que era menina e fui comprar o enxoval. Quando eu ia na principal, eu vi diante de mim um caminhão onde ele vinha muito rápido. Muito rápido. E quando ele foi se aproximando, a minha vontade era se jogar debaixo daquele caminhão e acabar com tudo ali. Acabar com tudo, com a minha vida, com a vida da minha filha, acabar com tudo. Era só o que vinha na minha cabeça. E eu ouvia como uma voz que dizia: vai, se joga, vai, acaba com esse sofrimento.
Desde já, essa voz não é de Deus, certo? E eu ouvi essa voz no meu ouvido, vai, vai. Na minha mente, quando aquele caminhão passou por mim, na minha mente eu tinha ido, eu estava me vendo sendo atropelada por aquele caminhão. Mas quando aquele caminhão passou, parece que eu voltei em si e dei conta que eu não tinha dado um passo. Eu estava me vendo debaixo daquele caminhão, mas quando eu voltei em si, eu vi que eu não tinha dado um passo. E hoje eu fico analisando e pensando. Aí você também vai, que estiver passando por depressão, ou já passou, você vai entender que se fosse para mim ter sido atropelada por aquele caminhão, eu tinha sido. Mas quando Deus está na tua vida, Ele não permite. Porque você não faz o que você quer. Você faz o que Deus quer. Se Ele permitir, você faz. Mas se Ele não permitir, você não faz. Você não sai do lugar. E eu fico observando como Deus ele é maravilhoso na nossa vida. E teve outra vez também que eu morava no fundo eu morava no fundo do quintal da casa da minha ex-patroa. E a pia dela, de lavar louça, ela tinha uma dentro de casa e uma fora. Ela sempre deixava a faca nessa pia de fora. E nesse dia ela não deixou. Eu fui procurar e ela não deixou. Eu voltei para dentro do meu quarto, chorando. Eu não aguentava mais chorar, eu não tinha mais lágrimas para chorar. E naquele momento eu parei e pensei que me veio aquela coisa tão boa, aquela calma. E eu me lembrei que eu tinha Deus. Eu me lembrei e a partir daquele momento eu decretei na minha vida que eu não ia mais chorar, que eu não ia mais tentar tirar a minha vida, que eu ia olhar para Jesus, que é o alvo, que eu ia tirar todos os pensamentos negativos, toda ação negativa eu ia tirar da minha vida naquele dia. E me abaixei, me ajoelhei na minha cama e fui orar. Irmão, quando eu orei, me deu um alívio tão grande no meu coração. E a partir daquele momento que eu orei, chorei, porque eu estava sentindo a presença do Espírito Santo na minha vida. E a partir daquele dia eu não chorei mais. No outro dia parecia uma nova vida. Então eu quero dizer para você, depressão não é falta de Deus, é você esquecer que você tem Ele. Bote na sua cabeça que você tem Deus. Não há ninguém nessa terra, não há nada que possa combater o nosso Deus. Não há ninguém mais poderoso. Tudo que você quiser, Ele pode fazer por amor a você. Por amor a você e por amor a mim, como Ele fez comigo. E depois que aconteceu tudo isso comigo, eu parei para ficar pensando e analisando o que tinha acontecido na minha vida. E eu digo, depressão não é bom. E eu achava que depressão, eu sempre dizia, depressão é frescura. Eu sempre dizia isso. Jamais use essa frase, depressão não é frescura. E eu quero dizer aqui para você, desculpa, o vídeo está sendo longo. E eu quero dizer aqui para você, se você tem alguém que você está chorando muito por essa pessoa, se você perdeu alguém, se você está querendo algo, não está vendo solução, apenas ore ao Senhor, que Ele vai te ajudar, vai te socorrer. E eu quero repetir novamente, depressão não é falta de Deus, é você esquecer que você tem Ele. E hoje, nessa noite, eu, como prova viva, quero dizer para você, se ame. Se ame, porque ninguém mais vai te amar mais do que você mesmo. Se ame, se cuide, se valorize. Porque as pessoas que estão ao nosso redor são falhas, muito falhas. Mas Deus, Ele é fiel na sua vida. E tudo que você pedir no nome dEle, Ele vai fazer por amor a você. E é isso, pessoal, que eu quero dividir um pouquinho com vocês. Desculpa algumas palavras tortas,
demorado também o vídeo, me desculpe, mas eu queria falar um pouquinho sobre esse tema. E desde já eu quero agradecer, né, por alguns ter visto o vídeo, e eu quero que você coloque em prática. Ore ao Senhor e se ame. Boa noite.